Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. O meu convidado de hoje já cá esteve uma vez e vem cá, a meu pedido, insistente, por várias razões. Lino Freitas Fraga, um corvino de raiz centenária, sempre a falar no Corvo e nas histórias do Corvo, e eu sugeri-lhe que publicasse em livro essas histórias, porque são histórias que dizem respeito à essência do nosso povo e aos seus costumes antigos. Ele aceitou o convite de fazer o livro, fê-lo, parece-me que está muito bem feito, nós já vamos falar sobre o livro. Muito obrigado, Lino Fraga, por ter aceito o nosso convite, e eu perguntava-lhe porque é que de facto resolveu publicar este livro. Boa tarde, eu é que agradeço o convite e a divulgação do livro. Várias razões. Isto tudo tem o seu tempo. Eu pensei muito, o senhor sabe que tive impenitente para não querer publicar, mas chegou a altura que eu decidi publicar. Duas razões. Primeiro, as pessoas pediam-me informações, eu dava, escritas, depois divulgavam, nem diziam uma fonte. Depois houve uma que me tocou mais, que me obrigou a decidir definitivamente lançar o livro. Pediram-me informação que queriam fazer no livro, mas queriam falar sobre o dia da lã. Eu já tinha isso escrito, dignei-me enviar tudo, incluindo, como o senhor sabe, cópias de documentos antigos da devolução do balde ao povo. Só que depois, quando fala comigo a agradecer, já sabes, mas eu não vou publicar tudo, porque eu não me quero pôr mal com pessoas, tem coisas ali que eu não posso referir. E eu pensei, bolas, eu vou dar as minhas coisas e as pessoas ainda as vão alterar. E resolvi publicar e está tudo ali transcrito no livro. Muito bem. Dia da Lã, o que é isso? Parece que é a única ilha que tem isso, não era o Corvo? Tinha. Eu julgo que sim. O Corvo é muito simples. O dia da lã era 2 vezes por ano, que eram os dias em que se juntavam todas as ovelhas que existiam no Corvo. Sabe, o Corvo é um lugar muito frio, ventoso, e os antigos, não sei a data de quando, dedicaram-se à criação de ovelhas, tanto mais que elas têm características de sobrevivência em lugares frios e altos, e como o Corvo é uma ilha pequena e alta, plantaram as ovelhas, elas aumentaram significativamente, porque a lã das ovelhas era essencial para a sobrevivência dos antigos, das pessoas no Corvo, tanto mais que todas as roupas de vestuário que os lavradores usavam, os cobertores da cama, incluindo os lençóis de inverno, era tudo feito em lã de ovelhas. E uma coisa, no seu livro fala num número que parece incrível, 6.000 ovelhas. Isso é verdade? É verdade. Sr. Doutor, o Corvo, no meu tempo de criança, tinha 120 focos, mais ou menos. 120 casas. Umas com vários casais, com pais e filhos. E cada casa, se cada casa tivesse 50 ovelhas, faça as contas, não é preciso saber muita matemática para ver, se 120 casas, se tivessem 50 ovelhas, eram 5.000 e tal. Mas havia famílias, e está ainda um senhor vivo, que é o senhor José Mendonça Machado, que tem 96 anos, que já me disse mais que uma vez que só em casa dele tinham mais de 150 ovelhas. Portanto, se fizer as contas, dá essas 6.000. Toda a gente tinha. E essas ovelhas eram todas reunidas neste dia? Eram todas reunidas num sítio que se chama o Corral dos Lagos, todas no mesmo dia, para serem tosqueadas. Como é que isso funcionava? Como é que se conseguia reunir? Era muito simples. As posturas da Câmara, ao longo dos anos, aquilo vem melhorando. Mas daquilo que eu me refiro ao livro, que é de 1875 a 1975, a vida do Corvo era essencialmente a mesma. As vivências eram as mesmas, pelo menos até à década de 60.
as iniciativas das sementeiras, tudo. E então, as posturas da Câmara foram organizando aquilo de maneira que criaram um juiz do mato, que era a entidade máxima que mandava, por isso tinha o nome de juiz do mato, que é que punha e dispunha como se devia fazer as coisas no baldio. E se não fizessem, havia repercussões, que é isso de penalizações. baldio? Hoje fala-se em baldio, mas a maior parte da juventude não sabe isso o que é, não é? No Corvo era muito simples. Os antigos, não sei precisar a data, fizeram um bardo que se chamava o Bardo do Rei, que delimitava as propriedades privadas da zona de baldio pública. Portanto, o baldio era uma propriedade de toda a gente? Toda a gente, desfrutada por toda a gente. E como é que era explorada? Era com gado bovino, pouco, mas... Sim, mas como é que cada um sabia onde é que havia de comer a erva? Não, era geral, era aberta geral para toda a gente. Então a pessoa entrava, o primeiro que chegasse... Não, porque estavam todos juntos lá e os próprios animais, quer bovino, quer a parte da ovina, é que se encarregavam de procurar onde se sentiam melhor. E as ovelhas, é uma coisa interessante, é que elas tinham as suas zonas específicas de onde habitavam e não saíam dali. Mesmo o dia que se juntavam aos lagos, depois de serem descoiadas e as devolvíamos ao baldio, elas voltavam às suas criações, aos mesmos sítios. Portanto, o que quer dizer, parece-me, é que as ovelhas eram todas criadas no baldio, no terreno do rei, não é? Sim. Elas no inverno que estavam paridas, e vou dizer os termos que se usava, com crias atrás, traziam-se para as terras até janeiro para elas se alimentar privadas, que eram as terras que tinham tido milho. O milho tinha-se tirado em outubro, estava aquela erva chamada erva das contas, as ovelhas comiam aquilo, davam mais leite e as crias, depois quando se devolviam em janeiro, começava um novo ciclo de lavoura, de sementeiras, quando eram devolvidas ao baldio, as crias já iam fortes, já enfrentavam o resto do inverno. Portanto, o juiz do mato foi criado, depois criaram umas esquadras compostas por 10 a 15 elementos da população, homens. Portanto, esquadras eram um grupo de homens. Um grupo de homens que era mais ou menos da mesma rua ou da mesma zona. Variava entre 10 a 15, conforme o número de lavradores aumentava ou diminuía. E eram 13 locais que estavam estavam nomeadas onde eram os locais em que cada esquadra ia com os seus homens no dia da lã, mediante sorteio, porque umas das criações era mais longe, outras eram mais perto, para que não fossem sempre os mesmos aí para muito longe, para os lugares piores. Mas isto tudo no baldio? Tudo no baldio. E essas 13 esquadras juntavam de maneira, e cercavam, aquilo estava idealizado de maneira que cercavam o gado ovino todo, conduziam-se até ao corral dos lagos e era aí que se fazia a tiragem. Todos os lavradores... A tiragem? Cada um retirava as suas. Todas as ovelhas estavam assinadas nas orelhas. Tinham um sinal. Por postura da Câmara, todos os lavradores, cada lavrador tinha o seu sinal do gado registado na Câmara. Todo. E depois as esquadras, que eram entre 10 e 15 homens, designavam um homem, geralmente dos mais antigos, que era chamado cabo de esquadra, que era ao longo do percurso que se ia cercar as ovelhas, ele é que orientava os seus homens para que ninguém ficasse atrás ou duvidasse, para que não falhasse nada, para que as ovelhas viessem todas. Então as ovelhas chegavam ao corral e aí então é que começava cada um a tirar as suas mediante o sinal que tinha. E tiravam para onde? Foi inventado, já no meio tempo, antes, os mais antigos, fizeram umas cobras que seja o cabo comprido, com 2 estacas, uma em cada ponta, bem esticadas, e ao longo do cabo metiam uns colares de cabo mais fino, que à medida que se ia tirando das ovelhas, iam-se amarrando para o pescoço ali. A ovelha, como tem lá, aquilo não magoava a ovelha, ela também não saía por a cabeça fora. As ovelhas ficavam ali amarradas a estarem todas. Depois de estarem todas, começava-se a descoiar as ovelhas. A fotografia que tem na capa do livro diz respeito a que momento? Importa-se de mostrar para aquela câmara dali? Esta fotografia da capa do livro, estas 2 fotografias da capa do livro, isto é um sítio no caldeirão, dentro do caldeirão, que se chama o Poço da Velha. Passa-se aqui por cima para ir para as terras, a fotografia, se tivesse em ponto maior, via-se melhor. Aqui embaixo é precisamente o momento em que já estão os lavradores dentro do corral dos lagos a escolherem as suas ovelhas. Portanto, é aquele momento em que começa o dia da lã? Em que começa a tirar o dia da lã, começa de manhã cedo.
Com as esquadras a irem ao baldio. O dia da LAN começava da seguinte forma. O dia da LAN tinha 2 dias específicos. Não quer dizer que isto tenha sido toda a vida assim, mas com o evoluir da situação, pelo menos no período em que o livro se refere, ficou estabelecido, de acordo com os lavradores, obviamente, os dias seguintes. O dia da LAN de Moia era na segunda-feira de Espírito Santo, hoje feriado regional. E o segundo dia da LAN, que era em setembro, que era para marcar e trazer para as terras particulares algumas ovelhas que já estivessem paridas, que era a altura em que as ovelhas começavam a dar as crias, era ali setembro, outubro, novembro. Era na última segunda-feira de setembro. Agora, dizem segunda-feira do Espírito Santo, porquê? Dizem, e eu concordo que fosse essa a razão, e como eu disse, não quer dizer que tenha sido sempre assim, no Corvo só se cozia pão de trigo para a festa do Espírito Santo e para a matança dos porcos. Comia-se era pão de milho, o que a gente chama, agora chamam pão de 2 farinhas. E então, a segunda-feira do Espírito Santo, como havia pão de trigo ainda do Espírito Santo, havia a massa sovada e havia carne de bovino, que era a única altura do ano em que se abatia carne do bovino, porque a alimentação principal alimentação em termos de carne no Corvo era a carne de porco. A de bovino era só para o Espírito Santo, para toda a gente. Mesmo as pessoas que não tivessem dinheiro para comprar, era mandado o Espírito Santo, não deixava ninguém sem nada para ter carne para comer no dia do Espírito Santo. Obviamente, toda a gente punha mais uma coisinha e na segunda-feira, a seguir o Espírito Santo, havia as sobras do dia do Espírito Santo, a massa sovada, o pão de trigo e a carne. E então, esse dia, porque as pessoas geralmente, pelos lagos, ficavam um bocadinho desviadas das casas, nesse dia era uma alimentação especial. Era uma festa. O dia da LAN não era mais muito trabalho, mas era a principal e a maior festa em que juntava mais gente. Bailava-se nessa festa? Não, porque não havia tempo para isso. Nem havia música, talvez, não? Nem havia música lá em cima. Mas aquilo começava de manhã cedo junto ao Império do Espírito Santo. Isso na vila, não é? Na vila. O juiz do moto estava decidido que era na segunda-feira do Espírito Santo. Logo de manhã cedo, o juiz de moto aparecia junto ao Império do Espírito Santo, Largo do Oiteiro. E iam para ali os lavradores saber se decidiam ser o dia da LAN ou não. Dependia só do tempo. O juiz de moto geralmente conversava com aqueles mais antigos e mais entendidos em termos meteorológicos, empiricamente falando, obviamente, mas que sabiam muito de meteorologia, o melhor do tempo. E se não estava no voeiro, o juiz do moto, quando dizia vamos amigos, vamos com Deus que está na hora, aquilo era uma festa, partia toda a gente, os lavradores iam tirar o leite às suas vacas e depois iam se reunir nos lagos, onde as ovelhas depois iam ter. Eram trazidas pelas esquadras. Sim, mas iam ter aos lagos. Aí, depois de chegarem de tirar o leite às vacas e se juntarem ali, estarem praticamente todos, o juiz de moto levava as sortes dos locais previamente estabelecidos e punha dentro daqueles bonés de lã azul de ovelha, chamava os cabos de esquadra. Eram feitos no Corvo, feitos não? No Ainda Corvo, hoje são, também não. Isto é as boinas, Sim. os bonés é diferente. Pois. Punha ali, cada cabo de esquadra ia tirar a sua sorte, para ver se ia para a Fundo dos Pozos, se ia para as Jandas Negras, se ia para o Cortão Grande, conforme os nomes das criações onde se ia formar. E a partir daí caminhavam. Ora, aquilo levava mais de 2 horas, eles caminhavam muito cedo e antes do meio-dia e meio, 1 hora, não chegavam com as ovelhas todas. Mas era engraçado que mesmo os mais idosos, que já não trabalhavam, iam logo de manhã cedo para o corral dos lagos. Sentavam-se sempre no mesmo sítio, em cima da mesma parede, onde as ovelhas depois saltavam para dentro do corral. E levavam ali horas e horas a conversar. E à espera? À espera. E iam com as suas vestes domingueiras, não iam com as... Era mesmo um dia de festa. Era um dia de festa. Até os bordões que eles levavam, e o livro tem isso, eram uns bordões com uma ferradura na ponta de baixo, envernizados, de uma madeira que eles chamavam a duela, mas que deve ter outro nome técnico próprio qualquer, que era uma madeira que saía no calhau, no mar, geralmente vinha da América. Há quem me diz que aquilo que é castanho, não sei, mas lá era chamada a duela. Portanto, madeira que vem da América que saía mar, no calhau, que saía no e que encalhava ali. A maior parte das casas de couro eram feitas com um pinho resinoso, que tudo que saía no calhau, porque o Corvo não produz dessas madeiras. E iam com aqueles 6 bordões e estavam ali com os 6 alvarós, só para aquele dia, a conversar, muitos a contarem as suas histórias, que quase todos aqueles mais antigos do tempo de meio adulto tinham estado imigrados na América, porque esses antigos... Havia muita imigração no Corvo. Aos 17, 18 anos os homens iam todos.
Todos? 99,9% iam. 17, 18 anos. E ficavam lá de vez? Muitos de vez e outros voltavam. Por exemplo, o meu avô esteve na Guerra de 14 como soldado americano. Foi apanhado lá na coisa e foi mobilizado. Depois voltou e casou e ficou cá. Mas houve um colega dele que esteve também na frente de combate com ele, que se chama João Machado, é aquele que o senhor conta das cartas? Das cartas. Conta essa história que é muito engraçada. Em que nunca mais foi ao Corvo. Alguns ficaram lá de vez. Ficou na América de vez. Ficou de vez, muito. Mas alguns... conta o episódio que o senhor relata ali, que é muito pitoresco. O episódio é pitoresco e mostra o isolamento a que nós estávamos sujeitos. Como eu disse, iam todos para a América e foram muitos novos mobilizados chamados para a tropa americana. Mas de chegarem à frente... Estamos a falar na Primeira Guerra, Primeira Guerra, 14-18. E, portanto, eles foram para a França? Dos corvinhos que foram chamados para a tropa americana, só 2 chegaram à França. Meu avô, José Freitas, e esse João Machado. Estiveram na frente de combate. Há uma batalha, os americanos, meu avô contava, usavam muitas bombas de gás. Meu avô morreu muito novo porque tinha problemas de bronquíolos, diziam os médicos que tinha sido por causa desses gases. Num combate, o João Machado desaparece. E foi dado como morto pelas tropas americanas. E enviaram uma carta para os pais, a gente quando ia para a guerra, mesmo na guerra do ultramar, deixávamos se eu, em caso de acidente, eles não diziam de morte, mas de acidente, a quem é que devemos comunicar? E nós deixávamos a direção dos nossos pais, como era óbvio. E eles fizeram isso. Mandaram uma carta para os pais a dizer que o filho... A América, portanto, o governo americano é que mandou, não? A tropa americana, exatamente. Mandou uma carta para os pais a dizer que o filho tinha morrido em combate. Porque ele tinha desaparecido, não é? Não, davam-no como morto. Como morto. Ao fim de tanto, a carta não deve ter vindo a caminho como hoje, claro. Deve ter levado algum tempo primeiro que eles enviassem a carta. O que é certo, a carta ficou retida nas flores e algum tempo... Porquê? Porque o correio que ia para o Corvo tinha que ficar nas flores. Não havia barco para o Corvo, ficava nas flores e depois eram naqueles barcos à vela e a remos que eram levados às flores. Como o tempo não deixava, eles não passavam. O que é certo é que algum tempo depois o João Machado consegue fugir, que o prisioneiro tinha ficado prisioneiro, não tinha morrido. Consegue libertar-se dos almagens e vem ter com as suas tropas. As tropas, os comandos norte-americanos, ao saberem que ele estava vivo, mandaram nova carta para os pais a dizer que afinal que o filho estava vivo. Por razão do isolamento, as 2 cartas juntaram-se nas flores e chegaram ao Corvo no mesmo dia. Uma a dizer que o filho tinha falecido, outra a dizer que o filho estava vivo. Mas entre uma carta e a outra ia mais de 3 meses, portanto veja que tinham estado mais de 3 meses sem comunicação com o exterior. Mas isso não era só exclusivo desse tempo. Mesmo depois da guerra de 45, eu nasci em 44, já era rapaz de escola e eu lembro-me muito bem de chegarmos a estar mais de 90 dias sem qualquer comunicação com o exterior. E não havia telefones. Até contar ali uma história de um abaixo-assinado. Conta isso hoje, é um aperitivo para a leitura do livro. É porque é o seguinte, o Carvalho Araújo ia ao Corvo no fim de fevereiro e depois só voltava a ir no fim de maio, junho. Depois dia março, abril, maio e junho. Portanto, era quase 4 meses. Ia no fim de maio. E depois dia junho, julho e agosto para trazer o gado bovino que nós exportávamos. Setembro não ia e em outubro para trazer o resto do gado de engorda. Depois de outubro só voltava a ir em fevereiro. Mas o que é facto, e a discriminação, aí é que está a questão da discriminação, é que ele ia todos os meses às flores e até esperava 2 ou 3 dias se o tempo não estava bom. Na década de 50, não posso precisar a data certa, o professor Lopes e funcionários das finanças resolveram fazer com outras pessoas do Corvo, resolveram fazer um abaixo-assinado a Salazar a pedir para que o Carvalho, quando fosse às flores, também escalasse o Corvo. O barco, é que esta gente nova já não sabe o que é, o barco Carvalho Araújo. O vapor, como a gente o chamava. O vapor Carvalho Araújo. Ora, o que é facto é que fizeram o abaixo-assinado, mas estavam na loja do Leonel de Rosário Jorge, já falecido, numa discussão porque havia que haver, tinha que assinar, ser o primeiro a assinar. Óbvio que esse é que ficava nos cornos de turno. Sabe como era o tempo de Salazar, quem assinava, o primeiro a assinar era o Cabecilha. Era chamada a responsabilidade, não é? É óbvio que os funcionários públicos não queriam assinar. Estavam nessa conversa, barra discussão, na loja do Lionel, que eu conheço muito bem, que era meu vizinho, onde eu me criei, e chega entre o tio José Coelho Ângelo. Na altura parecia muito velho, mas era muito mais novo que ainda sou hoje, talvez.
e perguntou o que é que se passava e eles contaram. O velhote diz, não há problema, é por causa disso, passa para cá que eu sim. Porque se eu for para a cadeia, já sou velho, eles ainda têm que me dar comida, cama e roupa lavada. E assinou. O que é facto, não houve um mês, ou talvez um mês, mas na altura as comunicações eram difíceis. O que é certo é que Salazar respondeu e o Carvalho, a partir de pouco tempo depois, começou a escalar o Corvo todos os meses, como fazia na Ilha das Flores. Depois, quando veio então, apareceram os navios Ponta Delgada, não, minto, Cedros e Arnel, passamos a ter barco de 15 em 15 dias. O Carvalho continuou aí todos os meses e depois apareceu Ponta Delgada. Ninguém desobedeceu Salazar mesmo. Com Arnel ou sem Arnel, eles tinham aqui na mesma. Continuaram aí. E, bom, mas estávamos a falar no dia da lã. Portanto, chegam as esquadras com o cabo de esquadra e com as ovelhas são todas amarradas. É nessa Nós altura? saímos dos lagos e já sabíamos aquilo, cada um sabia o que é que tinha que fazer. Íamos uns para uma ponta, outros para outra, e depois começavam a fazer o cerco. E depois, quando já estavam todas juntas, encarreirávamos a As tais 6 mil, isso devia ser um Sim. espetáculo. Era, quando elas acabavam. Lembra-se? Então, não, havia alturas, quando elas entravam, que nós quase que não conseguíamos andar entre elas. Elas estavam tão apertadas. Eu lembro-me que em dias de calor, que estava muito sol, mais já faz dias bons, e esperava-se para um dia de bom. Por exemplo. Com o sol, as ovelhas estavam tão apertadas que estavam aflitas com o calor e elas estavam com a cabeça no ar, assim, esticadas para cima para poderem respirar. E agora imagina, nós andávamos todos descalços. Geralmente a ponta dos dedos, quando davam um pontapé numa pedra é que pagava, ficávamos com a ponta do dedo desfeita, chamávamos topada. Quando tínhamos aquilo em ferida, e as unhas das ovelhas, a senhora não sabe, mas as unhas das ovelhas não são tão pesadas como os bois, mas são duras como o raio. Quando elas precipitavam o pé em cima da ferida, que o levavam que era de perder o juízo. E à medida que se ia tirando, então iam ficando mais largos, a gente se movimentava melhor. É uma coisa muito engraçada, que há bocadinho estava a ver isso em casa, é que toda a gente conhecia o sinal dos outros. Aquilo tinha nomes O sinal que era marcado nas orelhas. Aquilo tinha nomes engraçados, e não os vou dizer todos, que agora também não me recordo. Ramal, moça, troncha, faspa. Isso eram escritos por extenso nas orelhas? Não, eram cortados. Não percebo, como é cortados? A orelha dobrava-se, por exemplo, uma moça dobrava-se a ovelha assim, cortava-se uma coisinha e ficava uma moça por trás na orelha. Sim. Ramal era a ponta da orelha, isto, dava-se uma linha assim, cortava-se aqui, ficava assim. Ramal. E depois? Esta ovelha, ramal na esquerda e moça por trás na direita, que era o do meu pai, nem mais ninguém podia fazer esse sinal. A troncha era cortar a ponta da orelha. E então as pessoas conheciam o sinal de cada um. É sogro, do meu pai, do meu avô, do meu tio, etc. E eu estava a procurar e não tinha nenhum, eles olhavam e vi uma minha aqui e começavam a chamar ao Lino. O outro começava a chamar ao João, mas em altos berros. Aquilo era uma poluição sonora brutal durante um largo bocado. Era uma algazarra, digamos. Uma algazarra, exato, o termo é esse, uma algazarra, exatamente. Era engraçado, a pena. Mas era engraçado, Era. A pena aquilo, não estar isso gravado, pelo menos na parte sonora. A gente é que não sabe. Não havia máquinas. Algum imigrante. Só algum imigrante. Olha, eu casei-me em 1969 e foi o primeiro casamento em que teve filmagem. É que foi filmado o casamento de um imigrante que também já faleceu, coitado. Tinha máquina. Que estava Super 8. Estava nessa altura, foi ao Corvo nesse mês de julho e filma. Foi o primeiro, veja lá isso, em 69. Depois vamos lá ver, cada um separava as suas ovelhas, não é? E depois? Não, separava, não, amarrava. Amarrava do curral. As mulheres participavam ativamente naquilo. Sim. Porque o curral tinha uns muros altos, paredes, como a gente dizia, à volta, para as ovelhas não poderem sair, obviamente. E estavam nos lados as mulheres em cima e nós íamos de onde a ovelha e elas é que se encarregavam de as ir amarrar na tal cobra, aquele cabo comprido. Eram amarradas pelas patas? O pescoço. A corda estava esticada no chão, uma ovelha baixinha, tem uns fios, um de cada lado que passava por cima, dava um laço por cima. E ela ficava ali na afogada, à espera para depois ser desquiada. E depois de se acabar, de ter tirado as ovelhas todas no curral, havia sempre no dia da Lã-de-Moia alguns cordeiros que vinham ainda por assinar. Aquelas ovelhas que tinham parido mais tarde, mas que ninguém roubava. E então o juiz do mote é que mandava, que era a voz da autoridade.
ia para cima de uma parede e chamava meia dúzia, uma dúzia, conforme fosse preciso, que ficava num canto só os cordeiros que estavam para assinar. O juiz do mote chamava geralmente os mais novos, e dizia ao José, ao Lino, ao João, ao Francisco, vai cá, pega naquele cordeiro e vai pôr ali nos pastéis, que era a primeira pastagem a seguir ao curral. Iam-se pôr soltos lá e eles esperavam as ovelhas, quando, à medida que iam sendo tosquiadas, iam sendo soltas para o baldio, e elas iam-se encarregar de procurar os filhos. E lá seguiam para a sua criação. A gente já não tem tempo de continuar no dia da lei, eu tenho que falar sobre outra coisa que me parece importante neste livro, muito importante, aliás, neste livro, porque aquele já fez sinal, só temos 5 minutos, e que é o seguinte: o senhor parece que ficou com uma fama de grande opositor ao regime devido a umas conversas que teve com o governador e com o presidente da Câmara e com as autoridades. Casas da Juventude. Foi em 73. Porque depois o baldio foi extinto e as ovelhas desapareceram, não é? Sim, em 60... E era contra isso que o senhor estava a fazer a sua luta. Muito rapidamente, na segunda metade da década de 60, os serviços florestais instalaram-se lá. Embora já há muitos anos atrás o padre tinha dito na missa que os serviços florestais queriam tomar conta do baldio, que era um grande benefício para os lavradores, mas os lavradores não queriam. Na segunda metade da década de 60, os serviços florestais instalaram-se lá, obrigaram a acabar com as ovelhas. O último dia da lã foi em junho de 1969. Portanto, já no último já ano, Marcelo Caetano. Instalaram-se e começaram a tomar conta do baldio. Começaram a fazer tapadas com arame, e os lavradores passaram a ter que pagar para pôr o cegado lá. 120 escudos por cabeça. Hoje é uma insignificância, mas era muito dinheiro. Era não sei quantos dias de trabalho. E o que foi desagradando às pessoas é que o responsável da florestal de Flores e Couve, que era um regente agrícola que vivia nas flores, começou a levar gado cedo das flores para lá e a pôr nas tapadas à frente do gado dos lavradores. E não pagava. Bom, portanto, a gente tem que saltar porque... Sim. E agora há uma reunião pública, está o governador civil, está o presidente da Câmara. É o governador novo que vai a primeira vez ao Curvo apresentar-se e dar posse ao presidente da Câmara, e quando acabou por perguntar se alguém queria pedir alguma coisa. E o senhor levantou-se. Eu levantei-me e disse... O senhor tinha que idade? 20 tal anos. 20 e tal. Estava na força. Na força. Da guerra. Inconsciente, se calhar, também foi... Já tinha ido à tropa nessa altura? Já era funcionário da meteorologia. Isto era em 73 e entrei para a meteorologia em 70. Eu disse que os lavradores estavam sendo roubados pelo serviço florestal, que a exportação de carne que estava a diminuir e que, enfim, critiquei que as obras públicas, que as estradas que pareciam ribeiras, que não tínhamos nem médico nem enfermeiro há anos, que era verdade, nem médico nem enfermeiro durante muitos anos. A escola, os professores tinham saído para ser, a professora tinha sido operada, não tinha sido substituída, uma série de coisas. Pronto, e ele quase que deixou-me falar tudo o que quis, mas depois quase que me matou. O que é facto é que pouco tempo depois, já ao 25 de Abril, e nós aproveitamos, eu fiquei mal nessa altura, só na sofri consequências para o Corvo, sabe como era no regime, claro. Sabe melhor disto do que é advogado. Era considerado comunista, depois ao 25 de Abril e continuamos a insistir para acabar com a florestal, foi lá o novo governador civil, depois no 5º governo provisório eu estava de serviço na meteorologia e eu fiz um discurso do ministro da Agricultura a dizer que as populações que tinham acabado de tomar posse, as populações que quisessem readquirir os baldios, que o governo que ia entregar. Eu saí de lá e cheguei ao Oiteiro, que o senhor conhece, disse aos lavradores, olha, é assim, eu agora ou nunca. Eu faço uma exposição a pedir para coisa. Eles pediram para eu aqui a fazer, não é que eu fosse melhor que os outros, mas nem sabia escrever à máquina, muitos não sabia, e fizemos. Temos que interromper aqui, porque aquele já deu o sinal final. Quem quiser há de ler o livro, não é? Que se põe cá de estar aí um dia, depois de ser apresentado no Coisa. O Lino Freitas Fraga é também autor deste livro sobre a Guerra do Ultramar, que é um livro muito interessante, porque é constituído por uma série de entrevistas a antigos combatentes, como ele, e que narra dramas da guerra, que são normalmente desconhecidos para a maioria das pessoas. É um livro que tem sido divulgado, enfim, já vai em várias edições, e que é muito interessante ler para se poder ter uma visão imparcial do que é aquele período. Nem contra o regime, nem a favor do regime, é uma visão objetiva.
Eu saúdo daqui a nossa diáspora no Canadá, na América e no resto do mundo e, enfim, espero que tenham gostado desta conversa da nossa ilha mais pequena para um homem que depois foi Presidente da Câmara e que deixou, pelo menos ficou com a fama de ter deixado a Câmara atolhada de dinheiro quando saiu e que merece a pena ser lido porque é um indivíduo que não sabe mentir. E um açoriano, quando não sabe mentir, tem toda a força do mundo. Até o próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.